Salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, tenho a honra de começar a semana com episódios edificantes e emocionantes aqui no Resenha Cast, com uma grande médica e dona de uma gigantesca história de muito amor e paixão pela medicina. Falo dela, a médica doutora Cristiane Atten, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra inenarrável poder ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. É um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Falei pessoalmente, vou falar hoje de novo pelo convite, fiquei lisonjeada. Vamos falar um pouquinho de boa medicina. Exatamente. E, doutora, em 2009 eu estava na 6ª série aqui do Colégio Clóvis Salgado. Só que olha como é que é a vida, né? Eu estava ainda na 6ª série e você, em 2009, realizou o primeiro sonho da sua vida, que foi formar em medicina, se tornar uma médica de fato. A medicina que te escolheu ou você que escolheu a medicina para sua vida? Eu formei aos 24 anos, quase 25. Se eu falar que é dom, que desde criança eu quis ser médica, isso é clichê, né? Acho que a maioria, muitos colegas falam isso. Sim. Mas eu acho que o dom, ele é inato. Não sei se é presente de Deus, ou se é um acaso genético, vai saber. Eu falo que a minha medicina ela é uma vocação. Sim. Acho que a medicina é uma vocação, né? E o vocacionado, ele tem que ser corajoso, porque ele tem que ter coragem para buscar aquilo que ele quer, né? Para lutar por aquilo. Então, eu acho que a minha medicina foi é uma vocação. Doutora, para quem é leigo, existe uma certa fantasia ou um certo... Para quem é leigo, quando a gente pensa em alguém que está cursando medicina, logo vem na cabeça, nossa, é muito tempo na faculdade, é um curso extremamente difícil. Enfim, independentemente de qual faculdade que seja, em qualquer cidade ou em qualquer país. Feita essa pequena introdução, qual é o grande desafio de estar inserida dentro de uma faculdade de medicina? Eu acho que é dedicação, né? Porque a partir do momento, assim... Eu acho que hoje mudou um pouco o padrão, né? Porque eu tenho aí 15, 16 anos de formada. Então, até eu ter entrado, tem mais de 20 anos isso. 5 anos quase. Acho que o padrão é um pouco diferente. Porque na minha época era muito... A maioria da turma são pessoas muito jovens, né? 17, 18 anos. O meu foi para 17 para 18. E hoje em dia você vê um padrão de pessoas mais velhas fazendo já um segundo curso, um terceiro curso de medicina. Então, na minha época, a maior dificuldade, acho que é você saber... se dedicar. Você sair de casa, casa dos pais até então, tanto é que eu nunca mais voltei para casa depois, né? Então, você sai com 17 para 18 anos, e aí você tem que saber, você gerenciar uma casa sozinho, estudos que é integral, né? De manhã, de tarde, às vezes a gente tem aula à noite, e alguns dias aula no final de semana também. Então, assim, é você saber programar tudo isso, e ainda, querendo ou não, você ainda é um adolescente, né? Exato. Porque... até aí, 22, 23 anos, ainda você tem formação. Então, assim, eu acho que o mais difícil é isso, você saber que dali você está saindo de um jovem para uma vida adulta e sozinho, porque desde quando os meus pais, quando eu passei em Patinga, eles foram lá, colocaram no apartamento, mas eles nunca mais voltaram, eles voltaram quando eu formei. Sim. Na minha formatura. Então, você se transforma ali, né? Na menina, mulher mesmo, ali dentro, sozinha. E pegando um gancho em toda essa fase, esse período que você viveu sozinha, porque como você mesma disse, né? Você entrou na faculdade, ou seja, saiu da casa dos seus pais e depois você nunca mais voltou. E você citou alguns desafios, que é cuidar de uma casa sozinha, mesmo tão jovem, aguentar todo o período de estudo durante todos os dias, até mesmo no final de semana. O quanto que esse período da sua vida te fortaleceu ainda mais como mulher? Quando eu falo assim, sozinha, eu nunca tive 100% sozinha, porque meu irmão também fez medicina um pouco antes de mim. Ele entrou 1 ano e meio antes de mim, lá em Patinga também. Mas assim, como era de outra turma, homem, né? Então ele
mais velho do que eu, então ele tinha os amigos dele, então quando eu falo sozinho, eu ficava realmente muito tempo sozinha, mas eu que gerenciava a nossa casa, né? Mercado, arrumar uma funcionária para me ajudar, às vezes, por uma faxina ali. Sim. E qual que foi a sua pergunta? Em relação à questão de como, o quanto que esse período foi importante para você se formar como mulher. Eu acho que foi determinante mesmo, mas eu sou uma pessoa muito determinada. Se você me perguntar, em nenhum momento, eu não sou uma pessoa de desistir das coisas que eu quero. Então, gosto de ficar sozinha também, né? Ao mesmo tempo que eu gosto de conversar, gosto de ficar no meu... De ter o seu momento. De ter meu momento. Sim. Então, assim, é do meu perfil gostar de ser sozinha, de ser independente, sempre fui. Eu morei fora do país sozinha com 13 anos, 4 meses. Então, assim, a criação dos meus pais foi que os 4 filhos fossem independentes. Sim. Então, quando eu fui para lá com 17, 18 anos, a gente já tinha essa independência de fazer as coisas sozinha, de saber se virar, né? Pedir uma ajuda ali. Não sabia fazer tudo de casa. Até hoje eu não sei cozinhar, por exemplo, morando a vida inteira sozinha. Mas sei fazer o básico para sobreviver. Mas eu não vou te convidar para ir para casa para comer minha comida, né? Sim. Mas eu sozinha me sobrevivia. Doutora, depois de ter formado em medicina, você escolheu a endocrinologia para a sua vida. Por quê? Aí, isso foi um achado dentro da minha medicina, assim. Porque, apesar de ser a minha vocação... depois que eu formei, eu fui monitora de pediatria na faculdade. Mas quando eu formei, eu falei, e agora? Eu vou estudar para residência, o que eu vou fazer? E aí eu fiquei 5 anos sem saber, fiquei perdida. Porque eu gostava de algumas áreas bem divergentes, assim. Sim. E aí o jeito de eu me achar foi... Eu fiz uma residência de algo que mexia com tudo, que foi uma das primeiras residências do Brasil para medicina da família e comunidade. Foi lá no Rio de Janeiro, aí eu passei para essa residência quando eu fui. E aí, lá é por nota, quando você escolhe... Eu escolhi fazer residência de medicina da família dentro da Rocinha. Então, assim, querendo ou não, né? Desafio, filhinho de mamãe. Apesar de estar morando sozinha a vida inteira, né? Sempre tive tudo na mão. Aí vai sozinha pro Rio. E aí eu escolhi ficar dentro da Rocinha, que eu nunca tinha entrado numa comunidade. Só eu tinha ouvido falar. Só que eu escolhi, né? Pela minha nota, eu tive o jeito de escolher e eu escolhi ficar ali. Posso falar que, na verdade, foi um baque. No primeiro dia, eu saí aos prantos. Falando, nossa, como que eu escolhi isso aqui? E aí eu fiquei lá 2 anos e posso falar que aí, lá dentro eu vi que eu gostava dentro da medicina, que foi endocrinologia, porque a gente atende de tudo, né? Desde tuberculose, crianças, gestante, até pacientes com diabetes mal controlados. E você lá é muito grande, é um mundo, né? Mas Sim. A área que eu atendia, você vê de tudo. Então, você vê, assim, a gente tem uma visão diferente depois que você entra na comunidade, você vê que não é aquilo, que a maioria são pessoas como nós, né? Assim, então, eu tenho amigos até hoje lá dentro. São trabalhadores, têm filhos com sonhos, que querem que os filhos estudem bem. Que no dia que tem ali um tiroteio, que a gente também não podia ir, que a gente era avisado antes, né? Nós, profissionais da saúde que atendíamos ali, não podíamos entrar. A gente via também aquele receio naquele morador, que é trabalhador, que é pai de família. Exato. E aí, ali dentro, eu dia a dia a aprender sozinha, a ter que lidar com insulina, né? Tínhamos os professores, mas dali fui pegando o gosto. E aí eu falei, não, então agora eu vou fazer... vou estudar e vou fazer a minha prova para endocrinologia. Quase 5 ou 6 anos depois de formada. 5 anos, né? Que eu tenho 16 agora. E aí eu fiz a prova no último ano da medicina da família, da Sim. residência. Fiz a prova na Universidade Estadual do Rio e passei para endocrinologia. Diabetes. Falar de diabetes é interessante porque trata-se de algo muito sério, mas ao mesmo tempo... acaba sendo triste porque nós sabemos o quanto que esse tipo de situação afeta diretamente a vida de milhões de brasileiros e de milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Quais são os cuidados necessários para não chegar num quadro de diabetes? Porque eu me lembro, e até trazendo um relato histórico da minha infância, eu lembro que, como toda criança, né, quando eu comia qualquer doce de forma exagerada, minha mãe sempre falava, Gustavo, cuidado com diabetes, não pode ficar comendo muito doce. E isso sempre ficou no meu inconsciente. Gente, se eu comer muito doce, eu vou ter diabetes. Como se faz para poder chegar num quadro de diabetes? Que é algo que ninguém quer, obviamente. Tem vários tipos de diabetes, né? Quando você fala assim, para evitar chegar, tem um tipo de diabetes, que é aquele autoimune, Sim. que geralmente acomete, ele abre o quadro em criança, adolescentes, alguns adultos jovens, né, que tem também um tipo intermediário.
isso aí a gente não consegue fugir, porque é genético. Quem tiver que ter, vai ter. Agora, é lógico que você comer um doce, essa criança, esse adolescente, ele vai agravar o quadro dele, né? Ou antecipar, talvez, esse quadro. Agora, nós, do adulto, hoje em dia, cada vez mais em adolescentes e crianças com obesidade infantil, que vem aumentando, assim, exponencialmente, que aí, apesar de ser criança, não é esse diabetes que é autoimune. É um diabetes causado pelos nossos maus hábitos, pelo nosso dia a dia aí, de cada dia mais crianças em tela, parada, fazendo menos exercício cada dia mais, alimentação nossa errada, né, fast food. E aí, no adulto, obesidade, ganho de peso progressivo, sedentarismo. Então, assim, eu tenho histórico familiar, como é que eu posso mudar e fugir disso? Sim. É lógico que a gente tem fator de risco, né? Cor, raça, parentes de primeiro grau direto, mas a gente pode tentar fugir disso aí com nossos bons hábitos, fazendo exercício diário, com boa alimentação e fugindo da obesidade. O quanto que uma má alimentação pode ser um fator fundamental para que um cidadão, para que uma pessoa possa ser acometida por um quadro de diabetes? 100%. Se você me perguntar qual que é mais importante, eu faço exercício, mas eu estou acima do peso. O que é o mais importante? É você fazer uma reeducação alimentar. Eu nunca gosto do termo dieta, porque dieta é algo, parece que você vai fazer um temporário, você não vai conseguir seguir. A gente tem algumas, hoje em dia, dieta de moda, né? Então, assim, a gente tem no nossa cadeia alimentar, nossa pirâmide alimentar, a gente precisa de um pouquinho de cada. Precisa de carboidrato, precisa de proteína, precisa de gordura. Mas o importante é exercício com atividade física. Mas se você fizer atividade física, ela vai te ajudar a perder peso 3 a 6 meses, no máximo. Depois ela vai te ajudar na manutenção do seu peso. Então, se você me pergunta da alimentação, para perder peso, para te ajudar a ser uma pessoa saudável, sim, ela é 100%. Ela é a base de todo o tratamento. A alimentação associada à atividade física, sim. Mas que hoje até caiu um pouquinho por terra essa questão de falar hora, eu preciso de 1 hora. O ideal quanto mais tempo, melhor para nós. Mas, assim, o importante é a intensidade. Eu tenho 15 minutos, faça 15 minutos de intensidade maior, desde que você faça. Sempre associado a uma reeducação alimentar. Então, ela é 100% hoje a base do nosso tratamento. Qual que é a importância de um endócrino na vida de uma pessoa, de um paciente que se encontra acometido por um quadro de diabetes? Ele é fundamental no tratamento, né? Assim, a gente vê muito... Pode ser começado a tratar ali num posto de saúde pelo clínico, ele pode ser começado a tratar pelo cardiologista, sim. Mas depois é importante que ele tenha também essa orientação, né, do médico que atendeu, que acolheu no primeiro momento, de encaminhar para o especialista que somos nós, porque... Eu falo que a primeira coisa, diabetes, inclusive pacientes vindo de outro colega. O paciente tem que ter educação em diabetes. Às vezes, a primeira consulta, por vezes, eu não consigo ajustar dose, remédios, porque eu tenho que educar o paciente, explicar qual que é o tipo do diabetes dele. Tem pessoas, que você já deve ter escutado, que tem anos de diabetes, falar, eu não sei que diabetes que eu tenho, né? Então, assim, primeiro é educar, explicar qual o seu tipo de diabetes, o que fez causar aquilo, como que a gente pode tentar controlar e reverter, porque às vezes no adulto a gente não consegue mais a cura, a gente consegue reverter o quadro, e que é muito baseado no nosso estilo de vida, claro. Porque o remédio, ele te ajuda, ele segura, mas chega uma hora que também não dá conta, com o passar do tempo, a idade, o metabolismo vai piorando mesmo. Então, o endocrinologista, ele é fundamental para orientar a educação. Eu falo que é educação em diabetes. Então, assim, para ele saber por que ele tem que voltar ao médico 4 vezes ao ano, 3 em 3 meses. Por quê? A maioria não sabe me responder. Então, assim, naquela primeira consulta, a minha, eu falo assim que eu tenho 90% de sucesso em tratamento de diabetes porque eu faço essa educação em diabetes. Aí, no outra consulta, eu vou perguntar de novo. Por que você voltou aqui de novo em 3 meses? Você lembra? Porque ele tem que entender que aquilo ali não é à toa, né? Tem um motivo para sucesso. E aí, graças a Deus, quando eu falo assim que eu sou educadora em diabetes, porque eu friso isso aí. Sim. Eu acho interessante no seu trabalho e você acaba se destacando e se diferenciando do mercado aqui em Governador Valadares em relação ao seu trabalho que você exerce com as crianças. E é interessante ver uma médica endócrino
vivendo a realidade e principalmente atendendo e ajudando e, acima de tudo, transformando a vida de crianças. E eu imagino que esse trabalho é de fundamental importância para que essa criança daqui a 10, 20, 30 anos, quando ela estiver um adulto ou uma adulta, não passar por problemas nefastos para a saúde humana, como é o caso, por exemplo, de uma diabetes. Como é que é o trabalho de uma médica endocrinologista com as crianças? É um trabalho em conjunto com a família. Então, assim, eu sempre falo que tem que ter uma boa relação médico-paciente-família, é uma troca, né? Porque uma coisa sou eu como médica ali, como educadora, mas eu não tenho essa criança com diabetes dentro da minha casa, né? Então, a gente tem que adequar aquele tratamento para a realidade daquela família. Então, assim, é saber ouvir. Eu posso falar que nesses 16 anos aí, eu venho aprendendo todos os dias a ouvir, porque é diferente de escutar, né? Sim. Também, se você me perguntar quando eu formei muito nova, né? Eu não sabia essa diferença. Então, assim, aqueles 2, 3 primeiros minutos, deixar a família falar, né? Ver qual é aquela angústia, Sim. que às vezes é só ouvir, né? E ver qual que é a dificuldade ali. Olha, neste primeiro momento, a minha dificuldade está sendo isso. Tem um momento de negação da doença, né? Mesmo não sendo diabetes, sendo outros. Passa tanto da família como para a criança. Depois chega um momento da negação, vai a aceitação. A partir dali para frente, a gente começa a ter um acompanhamento e a melhora progressiva. Desde primeiro eu tenho que aceitar e respeitar também aquele momento da família. Claro. Mas, ao mesmo tempo, não sou eu sozinha. Assim, com criança, é importante uma equipe multidisciplinar. Então, assim, eu preciso de um psicólogo infantil que entenda sobre isso junto comigo, um nutricionista infantil. É um trabalho em conjunto para ter um sucesso final. Mas eu acho que o mais importante é a minha relação com aquela família. Quais são as outras doenças que uma pessoa como você, uma profissional que se encontra na especialidade em que você atua, também exerce um papel fundamental? Porque no início do nosso bate-papo, você citou a questão da diabetes e também, por exemplo, a tuberculose. Quais são as outras doenças que é de fundamental importância a pessoa que se encontra acometida por essa enfermidade ter um acompanhamento de uma médica endocrinologista? Você fala só do diabetes? Quais são as outras doenças que endocrinologista também atua? É uma área muito ampla, né? Que ela, na verdade, está relacionada com todo o funcionamento do nosso corpo. Desde aqui do hipotálamo, que manda o comando ali para a hipófise, e a hipófise manda o comando de hormonal mesmo. Sim. Para o funcionamento para eu ovular, para vocês, homens, produzirem testosterona, né? Para uma mulher amamentar. Então, o hormônio é complexo. Claro. A gente está numa fase aí, a gente está uma época em que as pessoas têm uma busca incansável, né? Pela beleza, pela juventude. Posso falar isso porque acabei de fazer recém 41 anos e na minha área a gente tem lutado muito contra a medicina tradicional, baseada em evidências. Porque então, o que a gente faz, né? O hormônio é vida, né? Muita gente fala isso, mas aí te procura, muitas vezes, querendo repor algo que não precisa. Você não está deficiente. Então, na verdade, acho que a base eu trato desde um hipotiroidismo, né, a um homem que, por doença, por uma patologia que primeiro tem que ser investigada, deixou de produzir testosterona, Sim. que às vezes é funcional, causado por uma obesidade. A pessoa vai emagrecer, esse eixo ali pode voltar a produzir. Então, antes de já colocar um hormônio, vamos tentar tratar essa causa. Ou seja, a base da nossa medicina tradicional, baseada em evidência, é não causar danos, né? Doutora, eu vim aqui porque eu quero fins estéticos. Por fins estéticos, eu quero ficar mais traçada. Ser homem. Mulheres, não tem um libido. A gente nunca vai ter libido. Eu sou casada e nunca vou ter uma libido igual do meu marido. Vocês têm uma testosterona até 10 vezes maior do que a nossa, né? Então, assim, isso aí também é fisiológico. Sim. Eu dou sempre exemplo aí que a gente vê os animais. Sempre tem lá o macho atrás da fêmea. E a fêmea às vezes está fugindo, você lembra aí, Sim. né? Não, a roça. Então, assim, é uma comparação meio esdrúxula para ser humano, mas é fisiológico, né? Então, a nossa libido é pequena. Se eu usar uma testosterona em mim, porque eu estou com baixa libido, se eu não... Tem indicações? Tem. Mulher na menopausa, com transtornos hipoativos, que tem o critério para ter transtorno hipoativo, uma dose muito baixinha. Sim. Então, assim, eu jovem, uma adulta jovem, né? Não tem que usar, senão eu vou ter barba. Então, assim, é saber... Mas tem que orientar esse paciente, porque como essa medicina está em alta, né? Repõe, você vai ficar mais disposto, vai. Mas lá na frente eu vou te causar um dano. Quando nós homens
podemos ver que existe uma baixa testosterona dentro do nosso corpo. Eu vou te contar uma história que isso aconteceu com um amigo meu. E acho que relata muito a questão do quanto que a falta de testosterona é algo maléfico para o corpo humano, sobretudo de nós homens. Eu tenho um amigo que ele se encontrava muito para baixo, cabisbaixo, e com uma série de situações e se encontrava em um cenário onde ele foi procurar a ajuda de um psicólogo. E esse psicólogo, graças a Deus, conseguiu identificar, esse psicólogo já tem mais de 40 anos na área, ele conseguiu identificar nesse meu amigo que ele não tinha um problema de depressão, por exemplo, e sim, ele tinha baixa testosterona. Feito essa pequena introdução contando essa historinha, quando que um homem pode perceber que ele está com sinais de baixa testosterona no corpo? São homens que têm um cansaço sem explicação, Sim. desânimo, homens que querem ter uma relação, não conseguem, ou têm problemas de ereção. São homens que sempre foram muito ativos e de repente eles não conseguem levantar da cama. Mas a gente fala no termo médico hipogonadismo masculino, né? A baixa produção de testosterona. Tem que ser um quadro em homens, não pode acontecer mesmo, não é algo que a gente espera, né? Sim. Então, vocês têm testosterona muito alta mesmo, média para cima. E aí, primeira coisa, tem que ser repetido. Todo homem com testosterona baixa, com qualquer alteração hormonal, na verdade, se você fez, o psicólogo ele desconfiou por esse quadro dele de humor deprimido, sim, né, também, tem que ser repetido. Então, um exame baixo do valor de referência para aquela idade dele, ele tem que ser repetido, qualquer hormônio. E se repetido, a gente tem que tentar investigar a primeira causa, ainda mais que ele é um homem jovem, se ele já tem ou não uma prole definida, né? Porque geralmente homens, hoje em dia, até mais jovens, já têm filhos, não querem mais, aí o tratamento pode até mudar. Mas primeiro, não tem uma prole definida, tá baixo. Por quê? Vamos afastar as causas primárias, né? Uma obesidade, pacientes que já tiveram algum tumor, que fizeram irradiação. Então, primeiro, eu acho que o mais importante hoje em dia, tem que ser a depressão, ela tá junto aí, é um diagnóstico de exclusão também, que também abaixa os nossos níveis hormonais, sim, né? Mas que pode agravar um quadro, igual do seu colega aí, aconteceu. Só que a gente tem que melhorar o estilo de vida dessa pessoa também, né? Ele provavelmente era um... Mesma idade, 27. Mas era um homem que não fazia exercício, ele era obeso, exato, ou não? Não, sem quadro de obesidade, então, mas não praticava exercício. Praticava exercício. A gente tem que ver a questão social, pessoal ali dele também. Mas o principal é isso, essa pouca energia, né? E em homem é muito comum, homem jovem. Não precisa ser nem obeso, sobrepeso, sim, que é a apneia do sono também. Eu vejo que você bate muito na tecla e luta dentro do seu perfil, principalmente no Instagram, e evidencia o quanto que a medicina, de fato, baseada em evidência, ela é algo salutar e de extrema importância para o conhecimento da sociedade como um todo. Por que eu falo isso? Principalmente na era da internet, da tecnologia, YouTube da vida, é Instagram, é Facebook, e WhatsApp, enfim. Você vê cada barbaridade de pessoas que se dizem autoridades médicas falando de situações que muita gente acaba acreditando e por conta de acreditar nesse tipo de situação, nesse tipo de fala, acaba tendo situações nefastas para a sua própria vida. O quanto que é importante você, imagino que também outros profissionais que você conhece, que você tem contato, o quanto que é importante profissionais como você bater nessa tecla da medicina baseada em evidências. Na última quinta mesmo eu estive com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, e Silvana, e a gente estava conversando sobre isso, que nós estamos atualmente numa luta incansável em falar, em propagar da medicina baseada em evidência. E eu acho que muito disso culpa nossa, do paciente também, mas muito do médico, que a gente tem colegas que formaram hoje, amanhã ele é famoso na rede social, tem um poder de persuasão muito grande, né? Sim.
de falar, mas assim, de convencimento também. Só que aquele dano não é causado no momento da consulta. O paciente vai vir depois, vai sentir as consequências da má medicina depois. Sim. Então, assim, medicações ainda que não são liberadas, que a gente não tem aí uma prescrições para ser feita venosa. Mas eu acho que isso, quando eu falo que a culpa vem muito de nós, colegas médicos, e também do paciente, porque cabe a nós orientarmos o paciente melhor, né, sobre essa conduta que foi feita, e do paciente também denunciar, Sim. do colega médico denunciar. Nosso Conselho Federal de Medicina ele não consegue fazer nada se não tem essa queixa ali minha no CRM. O problema é que nós, né, os colegas, a gente tem receio, porque qualquer queixa ela não pode ser anônima. Exato. Então, eu preciso da autorização do paciente para pegar aquela receita e fazer uma denúncia. Mas, assim, é algo que está sendo alastrante, essa medicina aí, não baseada em evidências, que não existe, na verdade, né? Anti-age. Você tem como não envelhecer? Se eu envelheço desde o momento que eu nasço, anti-age. Medicinas integrativas, automoleculares. Então, assim, se ainda não está baseado em evidências, pode ser que lá no futuro mude, não sei, sim, pode ser. Mas que hoje está causando dano, igual essa semana eu postei, deixei bem claro que eu peguei uma vitamina D que eu nunca tinha visto, já vi de 100, mas de 200, falou de referência no máximo 60. Nossa. E foi feito falando que a pessoa ia ficar mais saudável. Então, assim, o prescritor, eu falei, né, no início me perguntou o que faz o endócrino. Eu perguntei para o paciente, depois pergunta para o médico que prescreveu se ele sabe a fisiologia, como é que funciona a vitamina D, porque na verdade não é vitamina, é um hormônio esteroide, que vai atuar lá no nosso rim e pode estar te causando um efeito aí de uma hipercalcemia, o paciente vai ter uma desidratação, aí a paciente veio desesperada pelo valor que ela viu, ela olhou na internet, né? Sim. E, doutora, o que eu faço agora? Como ela estava assintomática, não tinha o que fazer, né? Olha, espera. Reza, cuidado com os colegas que estão indo, pesquisa antes, igual, sim, porque eu perguntei para ela, como eu estou recém-retornada a Valadares, né? E como que a senhora soube de mim, então? Ah, não, depois disso eu pesquisei. Hoje é tudo aí pesquisa de internet, sim, pesquisa e depois eu vou lá na sua rede social e vejo se eu gosto do seu jeito, né? Aí por isso que eu vim. Então, aprenda a fazer o mesmo antes de procurar um outro colega, cuidado. Inclusive porque ela tinha 61 anos, foi feito um exame de gravidez. Então, assim, independente disso, né? Nem útero, ela tinha quase 10 anos ou mais. Nossa. Então, assim, quando eu falo, a gente bate nessa tecla mesmo de fazer medicina sem causar o dano, que é quando a gente forma, a gente faz um juramento que não é para causar dano, para cuidar. Agora, quando qualquer amante da musculação conversa com um médico endócrino, eu imagino até que você já sabe aonde eu quero chegar. E é interessante ter essa oportunidade de conversar com uma médica endocrinologista, como é o seu caso, que é uma das referências dessa área aqui em Governador Valadares, porque existem muitos mitos e muitas mentiras que as pessoas falam acerca do uso de hormônio, no uso de anabolizante, no uso de esteroide, principalmente para esse grupo de pessoas que praticam musculação, crossfiteiros também, e também outros esportistas, outras pessoas, outros atletas de outros esportes. Em relação ao uso de hormônio, esteroide, doutora, e é interessante falar de uma maneira bem séria, porque a gente sabe o quanto que a quantidade de pessoas que nós acabamos alcançando, e a informação correta ela é necessária, principalmente no mar de informações incorretas e que acabam seduzindo pessoas que não têm o entendimento e acabam indo para o pior caminho. O hormônio esteroide, a fim estético, qual que é o cuidado que a pessoa precisa ter? Tem que passar por todo um processo, porque o que a gente vê muito hoje, e aí eu posso falar de carteirinha, porque eu convivo nesse ambiente já há 11 anos, sempre tem um amigo que vende, que passa ali nas escuras. Às vezes o profissional de educação física da academia também faz esse tipo de mercado, de venda. Enfim, você que tem propriedade para poder falar acerca desse assunto. Quais são os riscos de optar pelo caminho não tão positivo assim, não tão correto na busca por hormônios e esteroides? A resposta é objetiva, né? Na verdade, assim, para fins estéticos não é indicado, né? Na verdade, a partir do momento que você falou, estou repondo hormônio. Se você não tem uma deficiência, no caso, vamos supor, de uma testosterona, você está falando de
uso anabólico, né? Independente, pode ser oral, é uma dose baixa. É anabolizante. Se for um oral, é uma via que é totalmente hepatotóxica, ou seja, que pode causar um dano e não tem tempo, né? Pode ser com um mês de uso, pode ser lá na frente. Isso é muito individual, cada um responde de um jeito. Sim. Então, assim, pode lesar um fígado, falando mais, né, popularmente. Sim. A pessoa tem um colesterol ótimo, vai alterar o colesterol daquele paciente. Então, a gente tem outras vias, que as não orais, que talvez causem menos danos aí em relação à via hepática, né? Sim. Via do fígado. Mas, dependendo do tempo, dose, na verdade, nem tem. Tem gente que com um mês deixa de produzir testosterona. Isso. Aí muitos vêm procurar, querem fazer um pós-ciclo. Alguns jovens, eu atendi um hospital grande, né? E lá já peguei um rapaz de 24 anos, que usou pouco tempo, não me lembro mais, já tem um tempinho, mas que a gente não conseguiu voltar a fazer o eixo dele a produzir testosterona. Então, assim, e tem pessoas que a gente consegue. Sim, que bom, né? Mas não é o ideal a gente tentar voltar, porque pode ser que realmente não reverta mais. Então, vai ser um jovem, 24 anos, que ainda não tinha filhos, né? Ou seja, não tinha uma prole definida, que provavelmente não está infértil, né? E na mulher tem alguns efeitos irreversíveis, 2 principalmente, alteração de voz e de clitóris. Isso aí não regride, a partir do momento que ela para de usar pode ser melhor, o rosto deixa de ser um pouquinho angular, né, que durante o uso ela fica com o rosto mais angular, a pele melhora, a acne reduz, mas clitóris e voz são irreversíveis também, dependendo do tempo de uso, e às vezes pouco tempo já pode causar esses danos. O quanto que você se sente realizada sendo médica endocrinologista, principalmente por se tratar de uma área que, como você mesma disse em uma das suas explanações, abrange várias áreas do nosso corpo, você acaba sendo fundamental na vida de milhares de pessoas que já passaram pelo seu consultório e viram em você uma oportunidade de ouro de ter uma vida transformada, de ter uma vida salva. O quanto que você se sente realizada sendo médica? Eu sou 100% realizada com a medicina. Eu demorei para escolher a minha área, mas eu me encontrei dentro da endocrinologia. Sim. E quando eu te falei assim que eu tenho 90% de boa resposta com meus pacientes, por exemplo, de diabetes, estou falando de diabetes porque é uma área que eu atendo muito, apesar de eu atender outras áreas da endócrino, claro, né? Eu falo isso feliz, porque eu sou tão criteriosa ali naquele acompanhamento e eu tenho tanta boa relação que, inclusive, quando eu tenho também a honradez, assim, de perguntar para o paciente e, às vezes, até de oferecer, sim, olha, eu acho que a gente não está tendo uma boa relação, talvez eu não te passe confiança, eu acho que você poderia procurar um outro colega, ver a opinião de outro, porque, para mim, paciente que não tem boa resposta são pacientes que não têm boa relação médico-paciente. Então, na minha área, para eu ter 90%, ninguém agrada todo mundo, né? Se eu tenho 85% para frente aí de sucesso de tratamento, eu tô conseguindo meu objetivo, que é de cuidar de pessoas. Se você não fosse médica, você seria o quê? Porque você falou que... Nunca pensei nisso. Nunca pensou? Nunca pensei. Também em uma profissão dentro da área médica, será? Da área da saúde, perdão. Será? Nunca pensei mesmo. Eu cheguei a fazer antes, eu fiz 6 meses de fisioterapia. Aí, tá aí a resposta. Mas pode ver que eu nem... É uma hora que eu tenho bons colegas até hoje lá. Fui lá em Goiânia, que eu fiz. Católica de Goiânia. E aí eu tenho minhas amigas até hoje, com 17 anos. Eu fiz 6 meses e falei, não é o que eu quero. Vou estudar. Voltei, fiz cursinho de 6 meses. Sim. Foi quando eu passei. Então, assim, porque realmente... Minhas amigas, meu pai, minha família, eu sempre quis medicina, eu não vou ficar na fisioterapia. Não, mas você já começou. Eu falei, não, eu ainda sou nova, com 17 claro. Anos, né? Vou fazer medicina. Por isso que realmente eu fiquei com dificuldade de responder, porque eu nunca pensei em outra coisa. Eu fiz, na verdade, eu acho que adolescente tem aquele negócio, vestibular é difícil, não estudei o suficiente, eu acho, para passar em tal lugar que eu quero. E aí você tenta a medicina, tenta a fisioterapia, eu passei. Que hoje em dia, inclusive, nessa... comercialização da medicina, né? Quando eu formei, você podia contar nos dedos da faculdade de medicina em Minas, inclusive a minha, na época, era uma das novas, sim, que hoje já está, né? Tá lá 30 anos aí no mercado. Mas hoje em dia você deve ter 80 faculdades só no estado de Minas Gerais, né? E hoje está valorizando são exatamente essas outras áreas da saúde, né? Fisioterapia, fonoaudiologia, que aqui na nossa cidade tem a primeira turma formada agora, e que não tem no mercado ainda. A gente não consegue achar. Trabalhei na equipe multidisciplinar aqui da cidade. Não tinha fono formado até dezembro.
Então, agora nós estamos valorizando as outras áreas da medicina e tendo uma desvalorização da medicina. Dentro desse universo hoje totalmente globalizado, tomado pela tecnologia, com essa quantidade de informações que todos nós temos ao nosso alcance, principalmente por conta do advento da internet, qual que é o grande desafio de ser uma médica endocrinologista? Nos nossos dias atuais, eu acho que é fazer uma boa medicina. É você passar uma informação séria e fazer aquele paciente acreditar naquilo ali. Você sempre faz questão de ressaltar que se formar em medicina, no curso de medicina, lá em 2009, lá em Ipatinga, foi um grande sonho da sua vida que foi realizado. Depois veio a sua especialização, mas você talvez tenha o seu maior sonho, que atende pelo nome de Júlia. O quanto que ela é importante na construção da mulher Cristiane. A Júlia Isso é clichê falar, né? Mas ela é a razão da minha vida hoje. Só tenho uma filha, só vou tê-la também, né? Eu tenho 41 anos. E tudo que eu faço hoje, para exemplo de trabalho, para ela ver que hoje em dia a mulher, quando a gente fala que a mulher, ela é Mulher Maravilha, né? Sim. É porque na minha casa a gente divide as tarefas mesmo, eu, meu marido. Então, assim, ambos trabalham, cuido de casa. Meu marido, eu não sei cozinhar mesmo, né? Sei fazer o básico de sobrevivência. Mas ele que faz a parte de comida, de alimentação lá de casa é toda dele, supermercado. A minha ali é de ajudar na questão das roupas, de lavar roupa, de separar aquilo ali. Ao mesmo tempo de cuidar das coisas dela, deixar na escola, levar, de participar do dia a dia dela também. Que foi um dos motivos cruciais quando eu decidi retornar para Valadares, para ficar mais próximo dela. E ela sempre vê isso, né? Que a mãe, o pai estão ali, que hoje a gente faz tudo. Trabalho, cuido dela, consigo dar bons exemplos, faço exercício. Todos os dias eu mostro lá em casa, eu acho que os pais são exemplo dentro de casa mesmo. Exato. Todo dia, minha filha, hoje eu não quero fazer exercício. Atividade física, olha, tem para mim, né? Tem três coisas que as crianças não podem escolher. Escola, né? Atividade física. E hoje, no mundo globalizado, saber inglês. Então, assim, é algo que a gente dá exemplo dentro de casa. Comer bem, saudável. É lógico que se você me perguntar como endocrinologista, endocrinopediatra, eu não consigo, infelizmente, fazer com que ela não tenha acesso a um doce, a um suco. Faz parte do momento que ela está vivendo, enquanto pessoa. Tempo de tela, que é algo que eu friso muito, né? Ficar, minha filha, no máximo 2 horas. A gente tenta isso, né? Mas também não sou Mulher Maravilha de conseguir 100% isso. Mas a gente está sempre tentando dar esse exemplo. Doutora, em toda a sua trajetória como médica, você já teve contato com várias pessoas e já passou por vários momentos como médica e já ouviu também vários relatos impactantes. E em muitos casos, eu tenho certeza, você, através do seu trabalho, conseguiu salvar uma vida ou transformar a vida de um paciente. Dentro de tudo isso, qual foi o relato que mais te marcou, você sendo médica endocrinologista? Nossa. Pergunta difícil, porque realmente eu tenho... Como eu atendo uma gama, assim, na endocrinopediatria muito grande, né? Sim. Eu vim desse hospital, que era referência também em endócrino, que era polo. Então, eu não consigo te falar o nome de uma experiência só, né? Mas eu acho que o mais gratificante é você ouvir daquela criança ou daquele paciente, principalmente de uma família inteira, falar que você mudou o tratamento do meu filho, você melhorou, você conseguiu. Hoje, a qualidade de vida do meu filho, da minha família, consequentemente, é muito melhor. E eu posso falar, aqui em Valadares, eu tenho, não posso falar nomes, né, mas eu tenho talvez 5 pacientes que me marcam bastante, tanto em relação à obesidade em adulto, que conseguiram perder 25 a 30 quilos em 1 ano de tratamento com... Quando precisa de medicamento, eu sou uma pessoa que não sou conservadora em relação a isso, Sim. Desde que eu vejo que a pessoa está melhorando o estilo de vida, né? Mas em relação à obesidade de adulto ou infantil... pacientes adultos com diabetes, a gente acompanha tumores também, né? Tumores hipofisários, tumores endócrinos, e que esses pacientes viraram para mim e falaram, doutor, como que eu tenho 15 anos de diabetes? Eu tinha insegurança. Tem um rapaz aqui, ele é independente,
casado, ele falou comigo, até hoje eu sou casado, novo, deve ter 40 anos, ele tem 40 anos. E eu tinha medo de ter filho, de viajar com a minha mulher, porque eu tinha medo de passar mal pelo meu diabetes. E isso quase 20 anos ou mais de diabetes. Por quê? Porque ele não sabia nem como a insulina dele agia. Ou seja, ninguém teve um tempo, parou e explicou. Então, a partir daquele momento que eu mudei a insulina dele, ensinei a usar, e a gente faz o que é um tratamento de excelência em diabetes, que é contagem de carboidrato, a pessoa consegue ter uma qualidade de vida muito similar à nossa, né? Dentro do possível, lógico, né? Então, esses relatos aí para mim, esses depoimentos é o mais gratificante. Doutora, a nossa vida é um livro, né, de páginas positivas e de páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E pelo fato da nossa vida ser um livro, você é a autora das páginas do livro da sua vida. Todo dia você escreve uma página no livro da sua vida. Hoje você está escrevendo uma página, amanhã idem, quarta-feira a mesma coisa, quinta, sexta, sábado, domingo, enfim. E tem página da nossa vida que não é tão bonita assim, às vezes com uma história triste, um dia difícil. Em contrapartida, tem uma página que é maravilhosa, de um dia maravilhoso, perfeito, tanto no campo pessoal, no campo profissional. Feito essa pequena introdução, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? O momento mais difícil foi em 2007. Eu precisei, por questões familiares, trocar de faculdade. Então, aqui de Minas, fui para o Espírito Santo. Sim. Faculdade grande lá, conhecida. E aí, naquele tempo, 2007, não tínhamos o termo bullying, né? E aí, como eu vim de faculdade do interior, até então, dessas mais recentes, na época ela era uma das mais novas, Sim. E fui para uma faculdade muito famosa lá. Eu sofri, na verdade, hoje posso falar que foi um bullying grande na cidade, de que naquela faculdade, inclusive nos períodos de aula de não ter aula, de conseguirem fechar uma Santa Casa. Os alunos, tudo em comum acordo, com o diretório acadêmico da faculdade, médicos, hein? Com a diretoria da faculdade. E aí, eu te falei no início que eu sou uma pessoa muito determinada, né? Sim. Eu não tenho um perfil de ser deprimida, nada disso. É lógico que tem coisas que deixam a gente entristecido, Claro. né? Mas eu sou uma pessoa muito firme. E como nessa transferência eu atrasei 6 meses. Então, eu falei, já perdi 6 meses, não posso perder mais, né? Meus pais moram em Vitória, então eu vou continuar e pelo menos acabar o período. E naquilo ali eu era meio linchada até na rua, quando eu não estava em aula. Então, na época, eu tinha um namorado numa festa na cidade, me jogavam bolinha, me xingavam. E até então, estava com 20 e poucos anos, né? Aquilo ali, isso alterou muito, por exemplo, a minha mãe, que eu não consegui ir sozinha para a faculdade. Eu tinha que ir com segurança paisana para a faculdade. Porque eles batiam, dentro da sala eles fechavam. Nós não tínhamos esses celulares, né? Sim. Na época eu lembro que eu tinha um gravadorzinho que eu colocava aqui dentro. Para eu assistir aula, porque eu tinha que ter presença, né? 25% de presença. E aí eu tentava ir, pelo menos, para manter esses 25%. E lá dentro eu colocava uma corda, um corredor polonês, minha cadeira sozinha lá na frente, com a liberação do professor. E aí, mas mesmo assim, eu concluí aquele período. Mas no final, apesar de eu poder continuar nessa faculdade, eu optei por retornar na minha. Mas eu processei essa faculdade. Esses são 10 alunos, com 2 sendo encabeçados por 2, e eu ganhei, né? De todos aí, por danos morais da escola e dos 10 alunos, o professor que permitiu, dentro da sala, né? Que trancava a sala, porque sabiam que ele fora tinha um segurança paisano, que inclusive a faculdade proibiu de entrar comigo, mas como é um Santa Casa, por exemplo, que é do governo, né? Eles não podem proibir alguém de entrar. Sim. E eles têm que prezar pela segurança do aluno também. Então, minha mãe estava ali comigo, eu já 20 e poucos anos sendo acompanhada por mãe, por segurança e tal. Então, se você me perguntar hoje um trauma da minha vida, eu tenho isso, mas que me ensinou, porque depois da vida dá voltas, depois de formada, de anos, até eu decidi que eu ia fazer uma residência, eu estudar, eu voltei para Vitória. E aí, trabalhava meio período para eu poder estudar, só para ter o meu dinheiro independente, né? Claro. Nos plantões da vida, uma dessas que foram processadas por mim, por bullying, né? Hoje em dia,
Foi minha dupla de plantão. Não foi minha dupla, mas eu peguei algumas trocas. Ela pegou algumas trocas que caiu comigo. E aí ela precisou da minha ajuda, né? Aí eu falei, tá vendo que você não é melhor do que eu? Porque você formou numa faculdade já antiga aqui, você hoje não é uma médica melhor nem pior do que eu, né? Você precisou da minha ajuda, do mesmo jeito. Uau, que Mas relato. é uma história marcante, assim, na minha vida. Foi isso. Que relato, que relato. E que bom que você conseguiu passar por cima de tudo isso. E hoje, graças a Deus, tenho certeza que você está anos-luz à frente, muito melhor do que todas essas pessoas nefastas, né, que fizeram tudo isso que fizeram com você. E que bom que você está hoje bem, graças a Deus, na profissão. E por conta de tudo aquilo que a medicina proporciona para vocês médicos, uma vida financeira tranquila, bacana, que você possa dar uma educação muito boa para sua filha, para sua família, enfim, muito bom ouvir esse relato e ver que você deu a volta por cima. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? 3 momentos, né? Que bom. Realização Uau. do meu sonho. 4 momentos. Quando eu passei em medicina. Segundo, quando eu formei. Sim. Você pode, aquela imagem da gente subindo, teatro. Eu nunca fui desculpa te interromper, mas eu nunca fui em uma formatura de medicina, mas é algo que eu tenho vontade de ir. Porque deve ser muito diferente. Os alunos vêm de um backstage mesmo e vai subindo aquele palco. Sim. Então essa imagem, assim, não sai da memória. É algo que fica marcante Sim. mesmo. O meu primeiro paciente Claro. que eu atendi. E mais 2, meu casamento e o nascimento da minha filha. Que dia o nascimento da Júlia? 16 de abril. Olha, fez aniversário recentemente. Oh, gracinha. 4 anos. Que bom. Doutora, agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Podemos ir? Estou me preparando, pode ir. Medicina. Vocação. Ipatinga. Trabalho. Governador Valadares. Família. Júlia. Vida. Vó Luzia. Tudo. Endocrinologia. Compromisso. Daqui a 10 anos você quer estar como? Quero estar com a minha família, sendo uma referência de boa médica, continuando a ser um exemplo para minha filha. Uma boa esposa. Um sonho que você já realizou através da medicina. Viagens. Um sonho que você pretende ainda realizar através da medicina. Viagens. Gosto de viajar. Viajei pouco. Falta mais um pouquinho. Tá certo. Doutor, agora é uma brincadeira que eu instituí aqui no podcast, já tem 2 semanas, que é o jogo do subestimado e o jogo do superestimado. Sabe o significado, obviamente, dessas 2 palavras. Eu vou citar nome de comida, cidade, banda, cantor, e você vai falar se é subestimado ou é superestimado, ok? Por mim. Isso, eu vou te perguntar. Tá bom. Uma comida subestimada, aquela que você gosta, que você ama, mas você vê que muita gente não dá muita bola para esse tipo de comida, mas que a doutora Cristiane ama e faz questão de comer. Frango. Nossa, eu como frango 6 vezes no meu dia, eu já tô enjoado de comer frango, porque mesmo sabendo os benefícios. Eu não como carne vermelha há 20 anos. Sim. Então, para mim, todo mundo fala, nossa, você só come frango, credo. Por necessidade, mas também por gosto, porque você também gosta. Gosto. Uma bebida subestimada, aquela que todo mundo odeia, mas você sempre faz questão de tomar. Pode ser bebida alcoólica, suco, refrigerante, enfim. Whisky. Você gosta? Gosto de bebidas secas. Olha ela, gente, que chique. Vodka, whisky pura. Uma banda ou um cantor ou uma cantora subestimado ou subestimada. Aquele tipo de cantor, banda ou cantor que você escuta no seu celular treinando, por exemplo, mas que muita gente não gosta. Quando você fala que gosta, tu fala, ai não, credo. Eu sou ruim de nome de banda, isso aí é difícil eu te responder porque eu não sou de decorar nomes, assim. Eu gosto de músicas antigas. Olha, tão nova e gostar de músicas antigas. É diferente isso, é bacana ver esse tipo de comportamento. Agora é o outro lado. Uma comida superestimada. Aquela que todo mundo ama, mas não te pega nem a pau.
Churrasco. Ah, não, aí não. Eu não como carne vermelha, Faz sentido, verdade. Uma bebida superestimada. Aquela que todo mundo gosta, menos a doutora Cristiane. Não tem. Sou uma boa bebedora. Ah, gostei. Isso daí. Mas com moderação, tá, gente? Claro. Uma banda, cantor ou cantora superestimada. Que todo mundo paga pra ir em show, mas você não vai nem se te pagar. O famoso não vai nem se te pagar. Vai me comprometer demais. Pode falar, fica à vontade. Hoje em dia, não vou em esses shows sertanejos. Não gosta? Já gostei, hoje não. Não gosta? Não. Tá brigando comigo, porque além de não ser cruzeirense, não gosta de música sertaneja. Aí já tá não pegando. Não gosto, mas hoje eu não vou a um show. Sim. Já fui muito. Sim. Adoro Gustavo Lima, mas os antigos, né? Leonardo. Sim. Fui no cabaré. Ah. Mas nesses novos aí, tem um nome, né? Sertanejo universitário. Mais novos. As irmãs, essas coisas eu não gosto. Doutora, define essa conversa com uma palavra. Excelência. Muito obrigado. Eu faço essa pergunta já tem mais de um ano, porque o podcast já tem mais de um ano, e foi a primeira vez que algum entrevistado ou entrevistada, como é o seu caso, citou essa palavra, e eu fiquei muito feliz de poder ter te recebido aqui. E acima de tudo, né? Não só ter conhecido a sua história como médica e falar sobre informações importantes acerca da medicina, mas principalmente por ter conhecido a neta da Dona Luzia, mãe da Júlia, mulher, esposa, filha. E muito obrigado pela confiança que você me deu de poder ouvir todo o seu relato voltado para algo que te traumatizou, mas que você conseguiu passar por cima e hoje é essa grande mulher, exemplo. Obrigado mais uma vez, sucesso, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço ao Gustavo a oportunidade, me deixou emocionado quando eu falo da minha avó. Deus, sim. Né? Mas obrigado pelas perguntas e pela inteligência. Ai, né? que isso. A gente tem que valorizar hoje em dia a inteligência, as perguntas muito bem formadas. Parabéns. Muito obrigado, doutora. Foi uma honra poder ouvir isso vindo de você, só para a gente poder encerrar. Se a avó Luzia estivesse do seu lado agora, o que você falaria para ela, mediante a toda a sua trajetória de vida e como mulher? Que ela faz muita falta. Com certeza, mas eu tenho certeza que ela está vendo lá do céu todo o seu esforço e toda a grandeza que você possui como mãe, como médica, como filha e, obviamente, como neta. Obrigado mais uma vez, doutora. O Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui, com essa história edificante, emocionante. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo, com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Um grande abraço e até uma próxima.